Vamos chegar no Zico, mas eu queria passar pelo Louco Abreu. Por que você escolheu o Louco? E se tem a tua opinião, a gente sabe que ídolo envolve vários conceitos, valores individuais, inclusive, né? O que para mim é ídolo, para o Cadu não é. Ele vê ídolo de outra maneira, você vê ídolo de outra maneira. O ídolo ele vai muito além, inclusive, das vitórias e conquistas. O Louco, na tua opinião, foi o último grande ídolo do Botafogo? Cara, que bela pergunta, porque o Botafogo foi campeão agora, né? Brasileiro e da Libertadores. E assim, quem é o grande ídolo, né? Que o Luiz Henrique teria tudo para ser. É uma bela pergunta. Mas assim, se o Louco é o último grande ídolo do Botafogo, talvez possa ser. Mas eu acredito que o último grande campeonato carioca daqueles históricos é o do Louco Abreu em 2010. Porque você vai lembrar do campeonato do Cocada, do campeonato do Maurício, do campeonato da Barrigada, do Renato Gaúcho, do campeonato do Petkovic, já sabe que é 2001, do campeonato do Louco Abreu. Agora, de 2010 para cá, o campeonato de quem? O campeonato de quem? Até o timaço do Flamengo, do Jorge Jesus, não sei o que, não é o campeonato do Jorge Jesus, do Gabigol, do Arrascaeta, não é. Até porque não teve disputa, né? Não teve um gol histórico, um gol marcante, foram vitórias... O do Marcelo, que seria o de 2023 do Fluminense, Marcelo, acredito, se não estou enganado, só jogou um jogo, só jogou a final. Então, assim, não é o campeonato do Marcelo. Então, assim, eu acho que foi o último grande cara. Era o mais charmoso dos estaduais. Eu acho que o Louco Abreu é o último. Até em cima de quem ele fez o gol de cavadinha, né? O campeonato da cavadinha do Louco Abreu. Em cima de quem? E a personalidade da cobrança diferente, né? Leva o apelido de louco, já tinha feito isso antes, depois fez de novo pela seleção do Uruguai. E que guardou, né? O pessoal não sabe, o Louco Abreu estreia numa derrota de 6-0 para o Vasco, é substituído no intervalo porque já estava 3-0 para não ser mais massacrado. Então ele estreia num 6-0, onde qualquer astro internacional vai falar onde eu me meti. É clássico isso aqui, tomamos de 6-0. Ele estreia e aí ninguém se lembra. Ele bota a moral ali e leva o time à final da Taça Guanabara contra o mesmo Vasco. Ganha de 2-0, ele faz um gol de pênalti chapando, batendo no canto, Fernando Praz pula e não pega a bola. Ele bateu chapado lá. Por quê? Ele poderia bater de cavadinha, o Fernando Praz ia tomar, mas ele ia perder o grande finale. Ele deixou para o grande finale, o grande momento, que é... se ele faz de cavadinha na Guanabara, o Bruno ia ficar parado e ia pegar na final do Carioca. E já tiraria todo o brilho, né, da novidade, por mais que teve um jogo até contra o Fluminense, 2 cariocas seguidos. O Cavalieri pega uma cavadinha dele, ele bate uma outra de cavadinha no mesmo jogo e faz o gol. Foi um 3-2 Botafogo nessa ocasião. Mas assim, dentro dessa questão envolvendo o Louco Abreu, eu até convivi com ele como repórter, era assim, olhando para esses personagens assim, me parece, pelo menos esses assim, dos que estão vivos, o mais arredio, o mais complexo, o mais que tinha capacidade de confrontar, porque tiveram algumas entrevistas no Botafogo que o repórter vinha despreparado e ele... você joga em dupla com o Herrera. Não tem dupla, porque o Herrera jogava de ponta esquerda, o Botafogo tinha um esquema diferente, o Herrera era um segundo atacante, mas no posicionamento não era uma dupla. Ele confrontava muito quem não estava muito preparado para conversar com ele. Aconteceu isso contigo também? Você sentiu assim o Louco o mais arredio entre todos os entrevistados ou biografados? Não, aí eu acho que é diferente, porque uma coisa é o cara que faz a cobertura diária, é aquele que você vê todo dia, que já sabe como é, que é o jeito, aquele que é cri-cri, ou aquele que não sei o quê, sabe? E o biógrafo, ele já tem um olhar mais assim, meu Deus, como se eu fosse um senhor careca de óculos gordinho, como se eu fosse o Veríssimo, entendeu? Ele já olha diferente pro biógrafo. Já te respeita mais. Ele já olha assim, tipo, ai, meu Deus do céu. Então, assim, virou um papo bacana. Quando eu errava alguma questão, ele, não, Marcos, é assim, assim, assim. Agora, ali no dia a dia, depois de um treino, de repente ouvindo uma do cara, né? O cara solta ali na lata, entendeu? Então, foi super tranquilo fazer o do Louco Abreu. O Louco te procurou? Na verdade, o Gustavo Rothstein, ele cobriu o Botafogo na época pelo Globoesporte.com. E aí ele falou, Louco, vamos fazer a biografia? E aí o Louco falou, pô, vamos, é uma boa. Mas o Gustavo ele não sabia essa pegada do livro, né? Então, a gente fez uma série de entrevistas com o Louco Abreu entre 2010 e 2011. E guardamos tudo isso para lançar em 2021, 10 anos depois. O livro só saiu 10 anos depois.
Se eu fosse fazer as entrevistas com o Louco em 2020, 2019, ele não ia ter tantos detalhes quanto a gente tinha. Então, por exemplo, tudo que ele viveu no Botafogo, tudo que ele viveu na Copa do Mundo, está recheado de detalhes, até os pensamentos que ele tinha ali na hora de bater o pênalti da cavadinha que dá o gol do título, ou aquilo que passa em segundos na cabeça dele, entendeu? E que a gente sabe que o goleiro de Gana não vê Campeonato Carioca, porque senão, se ele visse o Campeonato Carioca, meu amigo, ele ficaria paradinho ali na hora da Copa. Se o Bruno tivesse visto o Brasil e o Uruguai numa Copa América anterior, também teria feito. Porque eu lembro que o Doni era o goleiro da seleção brasileira e acabou o Louco cava e o Doni ainda não tinha sido e aí a questão, alertado. O Bruno deve ter visto, ou os preparadores do Bruno devem ter visto que ele bateu na decisão da Guanabara, bateu no canto. Né? Ficou a última imagem, Ficou aquela imagem, cara, o Louco não vai ser louco de fazer numa final, né? Num jogo de título. O Zidane foi numa Copa do Mundo até, né? Foi até mais louco. Foi mais louco ainda. Final da Copa. E aí tá aquele negócio, depois se a gente pegar o retrospecto, o Zidane já tinha feito alguns. A gente é que não tinha visto, né? Então, assim, isso aí é bacana, que o Djalminha fazia direto isso, né? O Louco fala, ele aprendeu com o Djalminha lá no La Corunha, quando eles jogaram juntos. E ali o Djalminha fazendo, aí ele, deixa eu treinar também, aí aprende ali. O Louco é conhecido pela cavadinha, sendo que o Djalminha foi o professor dele. E aí, você curtiu esse corte? Faz o seguinte, acompanhe nas redes sociais o Conta e Manda. E compartilhe esse corte também, hein?